Glória a Deus, amém, queridos. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Temos que unir a nossa voz, a voz do salmista que diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, amém? Paz do Senhor, bom dia para você que chegou aí na nossa live também, ainda não falei com você, e vocês também que chegaram aqui e nós não tivemos oportunidade ainda de nos cumprimentar, né? Irmãos queridos, eu quero ir diretamente à palavra do Senhor nesse momento, eu quero ministrar aquilo que está no meu coração, algo que o Espírito Santo tem colocado em meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Nós sabemos bem que o nosso ano ele é dividido em duas partes, né? Ou, na verdade, nós podemos dizer cá em Portugal que nós temos 2 anos, né? Que é o ano civil e o ano escolar, né? E, normalmente, muitas coisas vão se norteando, vamos colocar assim, pelo ano escolar, né, irmãos? Porque chega esse período de férias, então a malta quer saber de estar na praia, na rua, se divertindo, né? Tirando férias e trabalhando também, porque tem alguém que tem que trabalhar, enquanto outros estão a tirar férias, né, irmãos? E eu estou olhando para o nosso ano escolar, vamos colocar assim, setembro a junho do ano que vem, e para que nós pudéssemos orientar todas as atividades aqui da nossa igreja. Amém, queridos? E uma coisa que tem me chamado muita atenção já há algum tempo é a nossa pouca capacidade que nós temos de conviver, de estar juntos. É uma capacidade muito pequena. Por quê, irmãos? Porque aqui a nossa vida normalmente é muito corrida, né? Sim ou não? A maioria de nós temos algumas atividades, temos que trabalhar, temos nossa família, temos outras responsabilidades, e é normal que nós tenhamos, não vou dizer que temos pouco tempo, né? Mas que temos tempo igual. Todos nós temos 24 horas por dia, né? Não temos mais tempo um que o outro, estamos todos assim. Só que existe algo muito interessante que tem sido atacado nos nossos dias, no nosso tempo, que de fato, irmãos, é a nossa comunhão. É o tempo que a igreja tem junto. Isso é um desafio nosso. É um desafio nosso quanto igreja. Quando eu falo tempo que a igreja tem junto, não é culto, tá, irmão? Aqui que eu digo nesse formato de domingo, 1h30. Não é a gente passar aqui um domingo o dia inteiro. Eu estou dizendo, quando nós olhamos para a igreja em Atos dos Apóstolos, como eles se relacionavam. Havia relacionamento. Eu vou dizer assim para você, tem um modelo de igreja, não vou dizer de igreja, mas que nós falamos às vezes que é como uma rodoviária, ou um aeroporto, que as pessoas passam o tempo inteiro e são sempre pessoas novas. Não há uma profundidade nas relações, né? E eu vou ser sincero, não é isso que a Bíblia ela nos chama para sermos, quanto igreja local, tá bom? Em um momento ou outro, um evento, um momento ou outro, sim, mas nós, quanto igreja, precisamos olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos, né? Que é a nossa referência. E lá em Atos, no capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos 2, o verso é o 42 em diante. Atos, capítulo 2, o verso é o 42 em diante. Atos 2, 42. Todos acharam, irmãos? Você que está assistindo de casa e não vive aqui ao pé de nós, precisa procurar aí um grupo de irmãos para que você possa conviver, congregar. Não seja crente de internet. Amém, queridos? Congregue, conviva. É importante. Atos 2, 42 em diante.
Amém? E diz assim, eu vou ler por ali, porque a minha versão às vezes é um bocado diferente, nós podemos ler juntos para acompanhar o mesmo sentido. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa aqui é uma expressão importante, tá, irmãos? Porque nós precisamos entender a doutrina dos apóstolos, que eles perseveravam. Porque se a gente não perceber, nós podemos permanecer em muitas coisas que não faz parte daquilo que é essencial, tá? Porque existe aquilo que é essencial, fundamental, e existem outras coisas que fazem parte apenas culturalmente de alguma comunidade, tá? As coisas que são essenciais, é o que a Bíblia está dizendo para nós. Então eles perseveravam em quê, irmãos? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. E mais o quê? Na comunhão, mais o quê? No partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. Isso aqui é outra coisa poderosíssima. Toda a alma havia temor. Temor e medo são duas coisas completamente diferentes. Havia temor, havia aquela... O que é o temor? É aquela convicção, aquela certeza de que nós estamos diante de Deus, prestando conta, basicamente, estou traduzindo basicamente para você, prestando conta ao Senhor de ações, de atos, de coração, daquilo que fazemos. Então nós temos temor daquilo que estamos fazendo, temos cuidado, temos zelo, né, por aquilo que estamos fazendo. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam, olha lá, quem, irmãos? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, nós te agradecemos. Nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração diante de ti. Pai, nós pedimos ao Senhor, abra o nosso entendimento, fala conosco, que nós possamos ouvir a tua voz, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E amém. Amém. Então, irmãos, veja bem, a palavra de Deus está referindo como é que começou a igreja em Atos dos Apóstolos. Começou com comunhão, com perseverança. Em quê? Que comunhão era essa? No partir do pão e nas orações. Também eles tinham tudo em comum. Hoje em dia, irmãos, nós temos que saber que a administração da igreja, lá no início, era diferente de hoje. O tempo era outro, tá? Só que, de fato, havia uma administração central para que não faltasse nada para ninguém. Todos tinham suprimento. Havia uma preocupação com a igreja de se todos estavam supridos, se tinham alimentação, se tinham roupa, se tinham o necessário para sobreviver. Havia essa preocupação genuína e esse cuidado na igreja primitiva. E hoje em dia, irmãos, cada vez mais, como é que nós vamos lutar contra isso se cada vez mais nós estamos numa geração, numa sociedade individualista, que só está preocupada consigo mesmo? Como é que nós vamos lutar contra isso? A nossa guerra hoje é contra o individualismo, porque nós vamos facilmente ser guiados para o individualismo, porque é o que está sendo pregado, ensinado hoje em dia. Mais do que isso, já está consolidado, até vou dizer assim. Hoje em dia já está consolidado. As relações estão cada vez mais superficiais, distantes. Só que nós, quanto igreja, precisamos olhar para isso como um mau sinal. Qual é a grande frase, né, que a Bíblia diz sobre os fins dos tempos? O amor de muitos se esfriaria. E brasa fora do braseiro se apaga. Se não há relação, se não há interesse, se não há amor, se não há comunhão, não tem como permanecer aceso o amor. Não tem. Se a gente está cada vez mais distante, cada um olhando para o seu problema, cada um olhando para o seu umbigo, cada um olhando apenas para a sua vida, nós não vamos conseguir, de fato, manter a chama do amor acesa. Então,
Então, sabe, irmãos, nós precisamos olhar para a Bíblia e voltar. Como eu falo, eu sei que existe a reforma, mas nós somos restauradores mais do que reformadores. Porque antes de qualquer reforma, existe a maneira certa de ser igreja. A maneira certa de ser igreja não é a do século XV, não é a do século XIV, não é a do século... É do século I, lá atrás. Quando tudo começou, como a igreja começou, como Jesus instituiu, como os apóstolos compartilharam a sua fé, assim deve ser o modelo que nós temos. Lá em João, se você voltar em um livro, antes de Atos, João 13, verso 34. João 13, 34. Diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, é muito triste, sabe? Eu preciso falar isso, porque sabe como é que hoje as pessoas estão sendo ensinadas a ver se pertencem ao povo de Deus ou não? Pelo nível social, pela classe social, o tanto que aquela pessoa é abençoada financeiramente. Eu tenho visto muito isso. Ai, irmão, se você está passando por essa prova, esse desafio, é porque tem alguma coisa errada aí na sua vida. Porque aquele ali está bem, ó, e aquele ali é que está cheio da bênção de Deus. E o que tem a ver vida financeira com a bênção de Deus e ser de Deus? Nada, zero. Nada. Tem muita gente sem a bênção de Deus que é próspera aí financeiramente, porque trabalha, porque aprendeu os caminhos, aprendeu a lidar com o dinheiro, melhor do que aquele que tem a bênção de Deus. Nada, irmãos. O que a Bíblia está dizendo é que se tiver amor entre nós, aí conhecerão, saberão qual vai ser a marca daquilo que vai dizer para nós se somos de Deus ou não. É o amor. O que diz para nós se nós somos de Deus ou não é o amor. O tanto que nós temos de amor em nós, é isso que vai mostrar que nós somos discípulos de Jesus. E aí fica uma pergunta mais uma vez para nós: onde é que eu compro amor? Aonde é que eu consigo mais um bocadinho para mim de amor? Onde é que é, irmãos? Diz para mim. Onde é que eu vou agora buscar amor para o meu coração? Aonde é que eu consigo isso? Mais uma vez eu digo, tudo aquilo que é de Deus, não tem como comprar, não tem como vender, não tem como adquirir de maneira alguma. As coisas de Deus, nós não temos capacidade alguma de comprar, adquirir, não temos. O amor, que é o principal delas, não há lugar nenhum, em lugar nenhum, lugar que nós possamos comprar, adquirir. Nós temos vivido, irmãos, você acha que o Covid, o isolamento do Covid acabou? Não acabou, não. O Covid só serviu para separar ainda mais as pessoas, para dividir ainda mais as pessoas, para afastar ainda mais as pessoas. Então hoje, nós vivemos em lugares onde nós estamos cercados muitas vezes de muita gente, mas o sentimento de solidão, de estar sozinho é muito grande, porque não há relações profundas. E sabe, irmãos, nós não podemos negociar a nossa comunhão. É algo que nós temos que abrir os olhos. Nós não podemos negociar a nossa comunhão. Comunhão é de Deus. Relação é de Deus. É de Deus. Eu vou até dizer assim, irmãos, problema nas relações é de Deus. Porque só tem problema quem está junto, quem caminha, quem afia um ao outro, quem ajusta um ao outro. Se a gente não tem capacidade de ajustar um ao outro, irmãos, nós temos que ter essa capacidade, nós nunca vamos crescer, evoluir à medida de Deus.
Sabe, irmãos, então nós precisamos entender isso. Hoje eu quero convidar você a olhar para a comunhão como algo essencial na vida com o Senhor. É inegociável isso aqui. Não tem negociação. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Quando eu falo nós, eu, você, todos nós. Eu não estou aqui como alguém que esteja cumprindo. Eu estou aqui como alguém que está apontando para um futuro. Nós não podemos perder a comunhão. Nós não podemos de forma alguma achar que a igreja está aqui no domingo de manhã e que é uma bênção. De maneira alguma nós podemos achar isso. Igreja é a preocupação uns com os outros. É o contato, é a ligação, é a busca pela ajuda de alguém, é a busca por servir alguém, é a busca por amar alguém, que não seja do nosso vínculo. Não estou dizendo de filhos, não estou dizendo de marido, de esposa, de cônjuge, de pai, de mãe, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo gente que nem faz parte do nosso dia a dia. Nós devemos ter amor suficiente para alcançar essas pessoas. E sabe, irmãos, nós temos que começar aqui dentro, a perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Tem igreja, irmãos, que acha que comunhão é um evento. E é bênção, né? Eu não estou aqui, a minha esposa maravilhosa queria estar aqui, não pode ainda está com a perna lá enfaixada. Orem por ela, viu, irmão? Dia 27 é consulta, ela vai tirar aquela tala, depois de, não sei, acho 40 dias aí, sem mexer aquele joelho, Deus vai fazer ali um milagre que ela vai poder até correr, quando acabar com aquilo. Em nome de Jesus, amém, amorzinho? Então, mas estão combinando agora as mulheres fazer um piquenique, não é? Dia 30, bênção, comunhão, maravilhoso, faz parte desse projeto, desse processo. Temos que estar juntos, irmãos. Temos que quebrar a barreira, as barreiras que nos afastam, e precisamos estar juntos. Amém, meu amor? Glória a Deus. Ela queria estar aqui hoje, falou comigo, quero ir, só que lá nós temos três lances de escada, né? Ela, mas eu não vou dizer que, né, por ela estava, ela vinha, ela descia e subia, ela queria vir. Tá lá um cartão, ela sentada em cima e jogava lá. Ai, Jesus. Mas ela falou, quero ir, dá para eu ir, eu consigo descer, eu desço isso tudo. Ela falou 10 vezes que descer. Eu falei, não, amor, calma, dia 27 é a consulta, vamos esperar um bocadinho mais, calma. O melhor de Deus está por vir. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Então, sabe, irmãos, comunhão precisa ser um hábito da nossa igreja. Por muito tempo nós sempre tivemos essa comunhão. Nos perdemos do Covid para cá, está difícil de retomar. É uma guerra espiritual, não só natural, humana, mas a guerra espiritual. Porque a comunhão é onde flui todas as bênçãos da igreja, está na comunhão. O reflexo da comunhão da igreja são milagres, são curas, são palavras proféticas, são alianças que são feitas, sabe? É uma busca pelo Senhor em comunidade de fato. Então nós precisamos olhar para isso, nós precisamos saber que comunhão não é evento apenas num dia ou outro, mas deve ser uma identidade da igreja de Cristo, não é da Casa da Vila, deve ser uma identidade da igreja de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo nos chama de corpo. Nós somos o corpo de Cristo, cada um de nós somos os seus membros e precisamos estar vinculados. Se eu cortar um braço e colocar aqui do lado, o que vai acontecer com ele, irmãos? Fora do corpo. Ele morre. Vai secar, vai apodrecer. O apóstolo Paulo, a figura da igreja, uma das figuras, né? Porque a igreja é noiva, a igreja é exército, a igreja é corpo. Mas uma das figuras da igreja é o corpo, e o corpo precisa estar conectado. O corpo precisa estar realmente ligado, como a canção que nós cantamos aqui hoje, que é uma bênção. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, o apóstolo Paulo diz, e muito bem, 1 Coríntios 12, 27,
ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Aleluia. Amém, queridos? Vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4. Efésios 4, verso 3 e 4. Diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aleluia. Se você ler o versículo 1 em diante do capítulo 4 de Efésios, vai dizer: portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Forte a palavra suportando, né? Suportando. Eu vivi dentro de uma base missionária com mais de 20 pessoas, 3 anos. Uma benção, só crente, viu, irmão? Só gente crente, só gente boa. Só gente boa. Não tinha problema nenhum. Parecia que eu estava no céu. Gente, irmãos, não é fácil conviver. Se a gente juntar aqui, a gente aqui, vamos fazer uma cozinha aqui, uma casa de banho, vamos acampar aqui 30 dias, todo mundo. Quantos dias você acha que apareciam os primeiros desafios? Problemas não, desafios. Quanto tempo? Quanto tempo? Porque conviver eu sei que é difícil, é desafiador. Sei na pele, sei como é que é isso. Mas deixa eu falar algo para você, mas não é porque é desafiador que não é bom. Não é porque é desafiador que não deve ser feito. Não é porque é desafiador que deve ser evitado. Até porque se nós quisermos ser como o mundo é, irmãos, que graça terá? Se olharem para nós e nós formos a mesma imagem, se olhar para um ímpio, para alguém que não crê no Senhor, para alguém que não está aqui estudando a palavra, para alguém que não frequenta um culto como esse, e olhar e falar, é a mesma coisa, ou então pior, que fruto é esse que nós estamos dando? Que realidade é essa que nós possuímos? Nós precisamos ser, como a palavra de Deus diz em Atos, como nós lemos no capítulo 2, estava dizendo que o povo olhava e eles achavam graça diante do povo. Por quê? Porque havia amor entre eles, havia conexão verdadeira entre eles. Então as pessoas olhavam e falavam, uau, que coisa boa, que bênção. Como eu já trabalhei aqui com a nossa igreja, hoje em dia as pessoas vão te perguntar, você acredita em quê? Você vai dizer assim, eu sou cristão. Eu sou cristão. Você é cristão? Ok. Mas na Bíblia, sabia? Nunca ninguém disse que era cristão. Você não vai ver uma pessoa se apresentando como cristão. Olá, irmão, eu sou aqui porque eu sou cristão. Ninguém. A Bíblia diz que os outros olhavam para eles, viam e diziam, olha, vão ali cristãos. Porque eles pareciam com Cristo. 3 vezes. Quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento? 3 vezes. As 3 vezes é um terceiro falando de outra pessoa, dizendo, ali vai um cristão, ali vão cristãos. Ninguém se denominou. As pessoas viam, olhavam e viam nelas que elas eram cristãs. Não era preciso dizer, não era preciso falar. E nós sabemos disso, nós precisamos muito nos apresentar porque a nossa realidade não está sendo vista. E nós precisamos ser vistos como tal, porque quando veem em nós Cristo, estão vendo Jesus na vida da gente. E não tem, irmãos, e não tem uma arma maior contra o diabo. Pode orar 30 dias, pode orar 40 dias, pode repreender todos os principados e potestades. Se não tiver amor, não adiantou de nada. Vai jogar tudo fora, porque o fruto da obra de Cristo no nosso coração deve ser um amor como o amor que Ele teve por nós, como Ele disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.
Então a maior obra que pode ser feita, o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor, vai descrever que sem amor não adiantava fazer nada, ele podia queimar o corpo dele, ele podia fazer muitas coisas, ele vai dizer, sem amor não seria coisa alguma. Ele vai declarar o que é o amor, mas eu não vou focar aqui no amor. Eu quero focar principalmente naquilo que faz, qual é a prova do amor? A prova do amor é a comunhão. A prova do amor é a liga, é a conexão, é o estar junto, é o querer estar junto, é o se importar. A palavra de Deus diz que aqueles irmãos que criam, eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Hoje nós estamos numa cultura individualista, mas o reino de Deus, ele valoriza uma cultura de comunidade. O reino de Deus valoriza uma cultura de comunidade. Irmãos, é simples, o que é comunidade? Seu problema é meu problema. Seu choro é meu choro. Sua alegria é minha alegria. Eu me importo com você. Eu me importo. É celebrar junto, sabe, irmãos? Eu sei, irmãos, que celebrar às vezes junto é mais difícil do que... Tem gente que acha que não, mas é mais difícil do que chorar junto. Porque quando alguém chega com uma bênção muito grande, que eu recebi, olha a graça, olha maravilha, olha o que eu recebi, olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz. O outro fica assim, poxa, e eu? E eu não conquisto nada, e na minha vida não acontece nada. Você fala, não, aleluia, que bênção, estou feliz por você, amém. Vai dar tudo certo, você vai conseguir, aleluia, amém, queridos. Então é celebrar com os que celebram, chorar com os que choram. A palavra de Deus é bem clara, irmãos, nós não devemos deixar de congregar-nos. Nós precisamos estar sempre congregando. Ao mesmo tempo que a comunhão ela é desafiadora, ela é difícil, mas é necessária. E nós precisamos permanecer firme na comunhão. O meu convite como igreja, irmãos, é para que nesse próximo ano, a partir de setembro, que eu estou olhando para ele, não é 2026, tá, gente? É agora, 2025, a partir de setembro, que nós possamos olhar para a nossa comunhão. E eu creio em Deus que vai ser algo espontâneo. Algo direcionado, algo espontâneo. Eu creio que nós vamos chamar uns aos outros, vamos estar juntos uns com os outros. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos ter essa capacidade de tirar tempo para estarmos como igreja. Estarmos juntos. Vamos voltar com as nossas células em nome de Jesus. Nossos pequenos grupos, como queiram chamar. Nós falamos célula como nós falamos, nós somos o corpo de Cristo, a menor parte do corpo é uma célula. Pronto, é só por isso, mais nada. Sim ou não, irmãos? Menor parte de um corpo é uma célula. É só por isso que usa-se o nome célula, né? Mas pode ser pequeno grupo, pode ser grupo de oração no lar, pode ser como você quiser chamar, mas nós temos que estar juntos. A célula se multiplica, a célula gera vidas, a célula tem uma série de benefícios, né? Amém, queridos? Então nós estamos olhando para setembro, estamos olhando para o mundo que nós estamos vivendo, e nós estamos vendo qual o tamanho do desafio de nós congregarmos de fato, e não só cumprirmos as nossas obrigações religiosas. Sermos igreja é mais do que frequentar culto, é mais do que vir aqui no domingo, é mais do que isso. Até digo, irmãos, tem pessoas que têm muito desafio em frequentar um culto de 1h30 durante a semana. Mas é o tempo das pessoas, é a revelação, é o entendimento, é o conhecimento. E eu creio que o conhecimento virá e Deus irá falar nos nossos corações e nós teremos essa convicção em nós de que nós devemos sim estarmos juntos, cada vez mais unidos, juntos. A palavra de Deus diz que Pedro, quando ele foi preso, e depois que ele foi solto, a igreja estava reunida. Quando Pedro bate a porta para entrar, a igreja estava lá dentro orando pelo apóstolo Pedro, clamando.
estavam juntos. Então, sabe, irmãos, isso gera unidade, isso gera propósito, isso gera uma série de coisas na vida da igreja. Como o mundo, irmãos, deixa eu falar algo para você, como o mundo hoje está seco, está duro. Minha visão hoje das pessoas é um barro ressequido. Ressequido. Você vai ver as relações, os ambientes. Até mesmo nas relações, irmãos, que eu falo de casamento hoje. Cada um no seu canto, cada um com a sua vida, cada um com o seu trabalho, cada um, é tudo individual. Tudo no seu, cada um no seu canto, cada um a sua maneira, cada um. Irmãos, quando que nós, quanto igreja, vamos permitir uma coisa dessa? Se dentro das casas hoje há individualismo, eu não estou falando individualidade, que individualidade vai haver sempre. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, não estou falando sobre isso. E tem que ser respeitada a individualidade, mas eu estou dizendo sobre fazer uma vida junto, olhar para uma vida junto, olhar para uma vida como propósito, olhar para uma vida aliançada. Sabe, irmãos? Cada vez mais nós vamos ter dificuldade em encontrar esse tipo de relação. Porque está todo mundo seco, duro, desconfiado, afastado, distante. Não, deixa eu ficar aqui distante porque eu não quero me machucar. Deixa eu ficar aqui distante porque eu não quero me ferir. Deixa eu ficar aqui distante porque eu não quero isso. Irmão, deixa eu falar algo para você. Essa não é a relação que Deus tem para nós. A relação que Deus tem para nós é uma relação como Jesus. Onde é que estava Judas andando com Jesus? Ali do lado, comendo junto. Pois é. Tem uma frase que me marcou muito, que é: melhor ser traído do que viver desconfiado. Melhor nenhum nem outro, né? Mas, isso quer dizer o quê? Caminha, anda junto. Agora, as pessoas falham, erram. Agora, não é porque alguém falhou comigo e errou comigo que eu vou andar o tempo inteiro desconfiado, distante. Sem aliança, sem comunhão, sem conviver. Sem dar oportunidade a outras pessoas, sem... Sabe, irmãos? Eu não sei qual é a ferida emocional que cada um carrega, eu não sei qual é a dor emocional que você carrega, eu não sei qual é o trauma que você carrega, eu não sei qual é o trauma que essa sociedade carrega. Eu nem li o suficiente sobre o assunto para saber. Eu sei que o fruto que nós estamos colhendo hoje do individualismo está ligado a coisas que foram acontecendo no passado e empurraram a gente para onde nós estamos hoje. Eu vejo a guerra das mulheres, por exemplo, é uma guerra legítima. Quantas mulheres não viveram debaixo de lares opressivos por causa do marido? Quantas eu não conheci, quantas você não conheceu, quantas nós não conhecemos? Mulheres que foram oprimidas, sem voz, caladas, anos e anos e anos e anos, porque não tinha como sustentar sua casa, seus filhos, e viviam debaixo de um jugo opressor por causa do marido, irmão. Que coisa é essa? Então começaram a lutar, começaram a trabalhar, começaram a ter... As mães começavam a dizer para as filhas o quê? Olha, não dependa de homem. Não dependa de marido. Esse é o padrão de Deus, irmãos? Nunca deveria ser sobre dependência. Sempre deveria ser sobre amor e unidade, afeto e carinho e cuidado, proteção. Sabe, irmãos, então, eu sei que existem, sim, problemas que que a sociedade ela foi se levantando para resolver e tratar, só que nós estamos cada vez mais nos distanciando da palavra, nos distanciando daquilo que a Bíblia quer que a gente faça. E nós precisamos restaurar isso no nosso meio, nas nossas relações. É claro que dentro de casa primeiro, dentro de casa.
Lá em casa precisa estar tudo bem. Dentro da sua casa precisa estar tudo bem. Precisamos viver relações saudáveis, relações genuínas, relações que cheiram bem, amém, irmãos? Amém, queridos? Que cheiram bem. Que eu também falo, irmãos, eu me converti com 16 anos de idade, conheci Jesus com 16 anos de idade. Hoje fiz 26, tem 10 anos. Eu não minto, viu, irmão? Também não sou mentiroso, não. Eu estou com 39. Desde 2009 vivo integralmente para a obra de Deus como missionário. Desde 2009 pedi baixa da Marinha, lá atrás, para seguir a carreira missionária. Fui morar em São Paulo e vim parar cá em Portugal. Era para ter ido para a Indonésia. Vim parar aqui em Portugal. Mas nós vamos amadurecendo, sim ou não? A maturidade vai chegando e os nossos olhos vão se abrindo. E quantas coisas erradas eu vejo até hoje e via no ambiente da igreja, que devia ser tratado com mais seriedade. E uma delas é essa, é a comunhão. A comunhão nos lares, a comunhão nas casas, a comunhão nas relações entre pai e filho, a comunhão. Devia ser levado a sério. Não, estarem juntos dentro de casa está tudo bem, só não podem separar. Mas o que importa, o que acontece lá dentro, deixa acontecer. Seja de qualquer maneira. Seja de qualquer jeito, só tem que estar junto. Irmãos, deixa eu falar algo para você, eu estou falando de coisas sérias aqui. Deus leva em consideração a verdadeira comunhão. E verdadeira comunhão onde há amor mútuo, onde um olha no outro e confia, porque ele me ama, porque ela me ama, porque eu estou no ambiente de amor. E a comunhão da nossa igreja é fruto dessas nossas relações. E nós só vamos viver essas relações se a gente se aproximar uns dos outros. Porque quando a gente se aproxima uns dos outros, nós estamos nos aproximando de Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, nunca, deixa eu falar algo para você, você nunca vai ver numa carta de Paulo, você vai ver problemas na igreja, como o da ceia que nós já tratamos aqui. Por exemplo, comiam demais, bebiam demais, se embriagavam na hora da ceia, comiam antes dos outros. O apóstolo Paulo trata, mas em nenhum momento o apóstolo Paulo vai dizer, vocês não deviam estar se reunindo, parem de se reunir, se é assim, deixem de se reunir. Em nenhum momento você vai ver uma recomendação de Cristo, nem dos apóstolos, para que parasse com a comunhão e com as relações. Fala, ajusta, corrige, se arrependa, mude. O apóstolo Paulo, nessa passagem da ceia, lá em 1 Coríntios, ele vai usar até uma tática que eu nem gosto muito, porque o apóstolo Paulo, ele não dá nome aos bois. Muitas vezes eu gosto de dar nome aos bois. Chamar e falar, você, estou falando contigo, vamos conversar aqui, melhorar ali. Mas o apóstolo Paulo fala, você, cada um que julgue a si mesmo. Ele diz assim, olha, quem está fazendo isso, vê se muda aí, viu? Ele podia botar, olha, o João, a Maria, o Joaquim, a Emanuela, vocês todos, ó, está aqui a lista, fala com esses irmãos para tomar vergonha e parar de fazer isso aí. Mas o apóstolo Paulo não expõe ninguém. Ele manda a carta e na epístola ele escreve, cada um que julgue a si mesmo, porque quem julga a si mesmo depois não é julgado pelo Senhor. Essa tática às vezes não funciona muito bem, porque às vezes quando você fala assim para todo mundo, quem devia se ligar não se liga, fica sempre pensando, não, é o outro, aquele é o outro, não sou eu não, quem faz é o outro, a Maria está sempre pensando no Manuel, o Manuel está sempre pensando no Joaquim, desculpa, viu, Manuel? Zezinho. Está sempre colocando a culpa no outro. Às vezes tem mesmo que fala, não, é você, irmão, você precisa ajustar aqui. É você, não tem espaço. Mas o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão. Mas você não vai ver, irmãos, em tempo nenhum, a palavra de Deus orientar que não haja comunhão, que não haja aliança, que não haja convívio entre a igreja. Pelo contrário, a base da igreja é a comunhão. Quer acabar com a igreja de Cristo? Acaba com a comunhão. Separa as pessoas, divida as pessoas.
Eu vou dizer, pode haver aí muitas organizações, mas há poucas igrejas. Porque uma coisa é uma organização, você olha, olha lá o que estão fazendo, está cheio de gente rodando lá. Entra, sai, ninguém conhece, ninguém fala, não tem convívio, não tem nada. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem 5.000 pessoas, senta em grupos, vamos partir o pão em comunhão, vamos estar juntos, vamos comer junto. Sabe, irmãos, nós precisamos valorizar a comunhão. Eu estou chamando você, inclusivamente, já vou dizer hoje, você que quer que eu vá na sua casa, que eu tenha um tempo com você, que a gente ore junto, eu estou à disposição para ir até a sua casa. E nós temos um tempo junto de oração, de bênção na sua casa. Isso está no meu coração, amém, irmãos? Eu estou fazendo, não é porque eu quero fazer, mas é algo que o Espírito Santo vem trabalhando no meu coração. Eu quero estar com vocês, eu quero que a gente esteja junto. Nós precisamos estar juntos. E não precisa esperar para setembro. Se quiser me chamar essa semana, combina, nós vamos estar juntos. Amém, queridos? Nós vamos estar juntos, eu vou levar uma palavra, nós vamos orar juntos, vamos ter um tempo junto. Porque, irmãos, comunhão é um testemunho vivo. Quando a igreja vive em unidade, o mundo vê a igreja, o mundo começa a ver a igreja a partir da comunhão entre os seus membros. É aí que o mundo começa a ver a igreja, é a partir da comunhão, é a partir do amor, é a partir dos laços, é a partir da aliança. Eu confesso, irmãos, nós temos negligenciado isso. E não podemos negligenciar a comunhão. Nós precisamos ter a certeza que estamos juntos. Nós precisamos ter a certeza de que a nossa comunhão ela é real. E eu vou dizer, fora desse prédio aqui. Aqui também, mas fora daqui. Aqui é para coisas de estratégia, para trazer direção, para trazer, sabe, algumas coisas específicas, mas a vida da igreja tem que fluir no corpo lá fora. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? A vida da igreja precisa fluir no corpo lá fora. A comunhão dos santos é mais do que um ideal, é uma realidade que nós precisamos viver, segundo a doutrina dos apóstolos que nós lemos, com sinceridade. E a voz de Deus, ela nos chama a sermos um só corpo, uma só fé, um só amor. Sabe, irmãos, não há amor verdadeiro se não houver comunhão. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Eu estou convidando vocês para um tempo de comunhão. A partir de setembro, eu creio, você que quer que eu vá à sua casa, eu vou, a gente vai estar junto, ter um tempo junto. Você que quer abrir a sua casa para ter um pequeno grupo, para ter uma célula, me procure também, que a partir de setembro, nós vamos organizar as células. Vamos organizar os pequenos grupos. E nós cremos que vamos começar aí uma grande jornada de comunhão na vida um dos outros, onde nós vamos entrar nas casas e a bênção de Deus vai nos acompanhar de casa em casa, abençoando vidas. Então você que quer, a partir de setembro, receber uma célula, um pequeno grupo na sua casa, todas as semanas, você me procura, que vai ser um tempo abençoado, com certeza nós vamos organizar isso para esse ano, em nome de Jesus. Talvez, sabe, irmãos, nós estamos desconectados, e eu creio que Deus está chamando a gente para ser